Então vamos lá. O assunto de hoje é a respeito de universidade. São 5 dicas, né, para quem está no estágio inicial da universidade ou quem vai entrar para a universidade, né? Não vão ser apenas essas 5 dicas para o seu curso ou por andar a sua caminhada na universidade, né? Mas são 5 dicas que são importantes, né? E assim, elucidar uns 2 pontos, talvez um só, a respeito da universidade. Antes de darmos continuidade, esclarecendo o motivo do porquê o canal ficou tanto tempo sem vídeo, eu sofri um acidente. Jesse, I am so sorry for this. This should not have happened. But it did. Só que me recuperei agora e o pai, tá um pêssego, tudo certo. E outro ponto antes de darmos continuidade se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, enfim, interaja de todas as formas possíveis, isso me ajuda bastante. Aproveita agora que o canal não tem propaganda, né? Você pode assistir todos os vídeos sem propaganda, que ele ainda não é monetizado. Então você tem esse benefício ainda. Diga aí. Vamos lá. Uma das coisas que a gente ouve, principalmente de quem não botou o pé dentro de uma universidade, é aquele famoso achismo. Que a faculdade só dá maconheiro, só dá drogado. Drugs? Só dá vagabundo, só dá gente sem futuro. Isso e aquilo. Isso é verdade? De certa forma, pode ser que sim. Só que, para você saber se isso é verdade, você tem que entrar lá, né? Então, se um familiar ou alguém próximo comenta isso, é porque ele acha que a pessoa vai se submeter a esse tipo de coisa. Mas, se você entra num curso sério, você não vai ter tempo para poder fazer essas coisas, né? Você vai ter que escolher entre estudar ou viver nesse mundo de farra. Porque se você quiser tirar nota boa, você tem que estudar. Então, de certa forma, essa falsa visão pode ser verdadeira por um lado, mas o contrário também é verdade, né? Então tem muita gente que entra, tem muita gente que estuda bastante. Se você entrar dentro da biblioteca da sua universidade, você vai ver que tem diversas pessoas lá dentro estudando, diversas pessoas que estão com um semblante de cansadas de tanto estudar. Então, a gente não pode pegar uma parcela extrema de um lado e querer levar como verdade, né? A universidade, pelo menos a Universidade de Brasília, é um ambiente maravilhoso e, assim, entrei e saí sem me envolver com nenhum tipo de coisa. Então, isso vai de pessoa para pessoa, né? A sua convivência, o seu ciclo social, quem determina isso, se vai ou não para um determinado caminho, é você mesmo que vai estar na faculdade, certo? Não é o próprio ambiente em si. Colabora um pouco? Colabora, mas você tem que ter seus princípios para estar lá dentro. O primeiro conselho que a gente tem, o vídeo vai ser um que eu ouvi de um calouro quando eu entrei na universidade. Você entrou sozinho, você sai sozinho. E o que ele quer dizer com esse entrou sozinho, sai sozinho? Quer dizer que seus estudos eles foram solitários até você entrar e eles serão solitários até você sair. Então, você vai ter amigos, você vai fazer amizades lá dentro, sim. Só que você não pode ficar empacado ou empacar seus estudos por causa de um amigo que ele parou no meio do caminho. Então, na faculdade, boa parte das disciplinas são em semestres. Então, se você reprova em uma disciplina, ou se você não faz uma disciplina, você atrasa pelo menos um ano do seu curso. E isso não é legal, levando em consideração que um curso tem que ter, você conclui ele em torno de 4 a 5 anos, né? Se atrasar mais um ano, vai demandar bastante tempo, né? Para você terminar. Então esse é o primeiro conselho. O ponto número 2, né? O conselho número 2 é: não deixe de forma alguma o conteúdo acumular. Nos 2 primeiros anos, vocês vão ter, pelo menos na parte de exatas, vocês vão ter conteúdos que eles são os conteúdos básicos e eles se acumulam bastante. Então você vai pegar em todos os semestres algo em torno de 5 a 7 disciplinas. E isso é muita coisa, né? Esses cursos, eles são extensos, essas disciplinas, elas possuem conteúdos extensos. Se você deixa acumular muito esses conteúdos, chega num ponto que se você deixa para estudar em cima do horário da prova que foi marcada, você não vai conseguir. Isso vai gerar um desgaste muito, mas muito grande. Então,
O conteúdo que foi passado é bom ser repassado em casa ou repassado dentro da própria faculdade, naqueles horários que são vagos que você está lá dentro. Então, repasse o conteúdo que você viu de cada disciplina, para que o conhecimento ele fique consolidado e você possa ter um bom desempenho ao longo da sua jornada no seu curso. Já encaminhando nesse sentido de não deixar acumular matéria, a gente entra no outro ponto, que é você deve cuidar do seu IRA. Pelo menos aqui na UNB, né, a gente chama de IRA. Pode ser que nas outras universidades tenha um outro nome, mas é o Índice de Rendimento Acadêmico. O Índice de Rendimento Acadêmico, ele mede o quão bem você está desempenhando dentro do seu curso, né, academicamente falando. O quão bem você está indo. E por que eu falo de cuidar do IRA? O IRA aqui é um valor que ele varia de 0 a 5. O 5 é o máximo, quer dizer que você gabaritou, você tirou nota máxima em todas as matérias. Então o IRA ele é determinado justamente pelo o semestre que você está e a nota que você tirou na matéria que você está. Então se a matéria ela for uma matéria que ela demanda muito tempo, ela tem muitas horas na semana e você está num semestre mais avançado, essas coisas elas vão influenciar, né? Então a quantidade de crédito da sua disciplina, o semestre que você está e a nota que você tirou. Então essas coisas influenciam bastante. E por que eu falo de cuidar do IRA? Porque o IRA ele pode ser determinante para você acabar sendo selecionado para um estágio. Tem um estágio que só seleciona pessoas de acordo com o IRA delas. Então, eles botam um valor por volta de 3 e alguma coisa. É acima de 3. Não chega a ser acima de 4. Eles botam que seja a partir de um determinado valor. Eu acho que 3,7, não sei. Não me lembro agora. Mas acima de 3 é importante você ter o seu IRA, né? Quanto mais próximo de 5, melhor. Então, acho que num valor ali próximo de 4, acima de 4, fica interessante você tentar manter, mas não fique muito habitolado com a questão do IRA. O importante é você ter um bom desempenho no seu curso, sem ficar louco da cabeça. E aí, puxando o gancho desse cuidado que você deve ter com o IRA, o próximo conselho é como eu posso aproveitar ao máximo o meu curso, porque tem um caminho que pode ser seguido, né? Você entrar na universidade, você fazer todas as disciplinas, focar em todas as disciplinas e tirar uma nota boa e se formar. Só que esse caminho ele é um pouco mais difícil de você conseguir se desenvolver no mercado de trabalho. Por quê? Porque você não criou nenhuma conexão ou ponte dentro da universidade. Então o que é o importante? O importante é você conciliar o melhor dos dois mundos, que é o quê? É os estudos e essa adaptação, né? Esse aprimoramento para o mercado de trabalho. Como é que eu faço isso? Obviamente, você vai manter os seus estudos, mas surgiu a oportunidade de estágio, participa do estágio. Você viu um professor de uma determinada disciplina ou profissão especializada que você gosta ou gostaria de fazer parte, você interage com esse professor, né? Você demonstra que gostaria de fazer parte daquela área na qual ele trabalha, vai fazendo essas conexões aos poucos, certo? Então surgiu a oportunidade de estágio, você faz. Tem algumas universidades, deve ser todas, né? Ou pelo menos na grande maioria, principalmente na parte dos cursos de exatas, tem um negócio que é chamado de empresas júnior. Então, aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estágio ao longo do curso, tem essas empresas júnior. Essas empresas, elas fazem contratos com empresas privadas ou públicas, né, para prestação de serviços. E isso já faz o quê? Faz com que a pessoa tenha uma bagagem prática de como lidar com um negócio, digamos assim, né? Sabe fazer todo um orçamento, a aquisição de dados. Então, a empresa júnior ela vai te ensinar de tudo, desde o do administrativo até botar a mão na massa. Então, é uma alternativa a ser seguida. Outra coisa que a universidade é importante participar são os simpósios, né? Então, você tem que mostrar que você está fazendo trabalhos, que seus trabalhos são interessantes, que você está fazendo uma produção acadêmica e você tem que se mostrar um pesquisador, né? Você tem que falar, eu estou fazendo por onde, né? Porque tem aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, dentro da universidade é essencial você ser visto para poder ser lembrado. Isso é ponto fundamental. Não pode deixar passar de forma alguma. Ponto final, né? A ser citado, o quinto ponto, escrita científica. É algo que dentro do curso das exatas, né? Pelo menos dentro do meu curso,
não é ensinado, mas é cobrado. E é cobrado, assim, com uma firmeza, né? Eles cobram com detalhes bem minuciosos. Então, é necessário que você saiba fazer um texto científico. Isso para qualquer área. Você deve saber como é que é a estrutura, como é que é o padrão de citação, né? Tem alguns padrões de citações aí. Então, a gente tem o Vancouver, se não me engano é para a área de medicina, o APA, que é para a área de psicologia, né? O I3E, a ABNT, como saber qual escolher. É bom você saber para que cada um serve, como que é a citação de cada um, qual é o padrão de citação que o seu orientador ou sua orientadora eles gostam e recomendam, certo? Você tem que ter esse alinhamento. É importante você ler artigos científicos desde o início da faculdade. Isso é importante porque você vai ver alguns padrões e você vai entender esses padrões e você pode replicar dentro da sua escrita. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando você pega um artigo científico e você lê, se você prestar atenção, o maior adensamento de citação está justamente na introdução. Então, eu vou citar, referenciar o máximo possível de autores justamente na minha introdução. E no restante do texto, as referências elas vão diminuir, né? E isso é comum. E você vai ver que tem um padrão de como escrever uma metodologia, como escrever resultados obtidos, como escrever a conclusão, enfim. Até os padrões de introdução, você vai perceber que tem determinados padrões. Então, é importante você ter esse contato com a escrita científica desde o início. Você não pode deixar para tentar aprender só no final, quando você for fazer o seu TCC. Por quê? Porque para fazer um TCC bom mesmo, é necessário um tempo mínimo de pelo menos 6 meses, né? E muita gente deixa para fazer de última hora. O padrão mesmo, se eu fosse estipular assim, um tempo muito bom para você escrever seu texto, seria de 1 ano ou um pouco mais de 1 ano, né? Então é necessário você estar alinhado e você ter esses conhecimentos da escrita científica, porque eles devem estar com você, né? Os padrões de escrita científica, eles são diferentes dos padrões de redação. Então, aquela pessoa que sai da escola e acha que escreve bem porque tirou uma nota boa na redação, ela está sendo iludida, né? É igual quem é bom em matemática na escola e acha que vai entrar em engenharia ou qualquer outro curso de exatas e vai se dar bem porque era bem em matemática na escola. Pode ser verdade? Pode. Mas o contrário é verdade também. E é a grande maioria, né? Tem muita gente que quando você entra na universidade, a matemática dos caras é igual a do Renato Cariani, né? Pão de queijo, 20 calorias, o cara come 20 pães de queijo, 200 calorias. Então, assim, tenha o contato com a escrita científica. Não deixe ela de lado, não deixe para depois, vá pegando vá dissecando, né? Vá particionando o seu entendimento na escrita científica ao longo do seu curso, para que no final você se sinta preparado para a produção do seu TCC, beleza? Então é isso, rapaziada. Se vocês têm a sugestão de mais algum vídeo ou de mais algum conselho a respeito de universidade, ou desejem que eu compartilhe alguma experiência de universidade, já tem 7 anos que eu estou dentro da UNB, vai fazer 8, agora estou no doutorado, vocês podem deixar nos comentários que eu vou ler e vou pensar num roteiro pro vídeo que vocês sugerirem aí, beleza? Abraço.